Ensino religioso com a professora Milena Nicodemos. Mensagem do céu. Se você é guloso, controle-se. Provérbios, capítulo 23, versículo 2 e 3. Hoje nós vamos aprender com Jesus. Então, não seja guloso. Aprenda com Jesus. Mãe, tô morrendo de fome. Quem é que nunca disse essas palavras? Quando chegamos da escola com muita fome ou quando sentimos aquele cheirinho gostoso de sanduíche ao passar perto de uma lanchonete. Dá uma vontade de comer, não é verdade? A Bíblia nos conta que certa vez Jesus estava viajando com os seus discípulos. E como naquele tempo eles viajavam a pé, já haviam caminhado bastante e tinham gasto muita energia. Estavam famintos, ou seja, estavam morrendo de fome. Então, quando passaram no meio de uma plantação de trigo, por estarem morrendo de fome, começaram a colher as espigas e comer aqueles grãos, mesmo sem estarem cozidos ou assados. Imaginem só a fome que eles estavam. Um grupo de homens que não gostava de Jesus e seus amigos, os fariseus, disseram a Jesus que ele devia proibir os discípulos de colher o trigo, pois era dia de sábado e eles achavam que era pecado colher para comer no sábado. Mas Jesus disse a eles que não faria isso, pois seus amigos estavam com fome e precisavam comer. Jesus conhece o nosso corpo, pois ele o fez. Sabe que precisamos do alimento certo, na hora certa e na quantidade certa. Não devemos exagerar, nem comendo demais, nem deixando de nos alimentar nos horários certos das refeições. Então, nós não podemos ser gulosos, mas também não devemos deixar de nos alimentar, né? Temos que comer bem e nos alimentar nos horários corretos, né? Não podemos sentir muita fome. E o que eu aprendi? Eu aprendi então que devo me alimentar com o alimento certo, na hora certa e na quantidade certa, pois fazendo isto estou cuidando do presente que Deus me deu, que é o meu corpo, né? O seu corpo. Você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. E assim nós temos aqui algumas atividades. Vamos praticar. Pense bem. Siga as pistas e desvende uma mensagem importante para a sua saúde. Você vai trocar aqui os símbolos por letras e vai descobrir qual é a mensagem. Questão 2. Marque no texto abaixo as dicas para nos alimentarmos bem. Depois, escreva a dica que você está mais precisando seguir para se alimentar direitinho. Então, você vai marcar no texto as dicas para nos alimentarmos bem. Vamos ler o texto. Para se ter uma boa alimentação, além de comer os alimentos saudáveis, precisamos nos sentar à mesa para comer nos horários certos. Nunca devemos comer na frente da televisão ou jogando videogame. Como é gostoso parar para saborear o alimento que está no prato. Além disso, não podemos nos esquecer, não devemos ter pressa, pois devemos mastigar bem os alimentos. Precisamos nos controlar. Comendo com pressa, não podemos sentir o prazer e o gosto da comidinha gostosa que foi preparada com tanto carinho para nós. Lembre-se também do conselho da palavra de Deus. Não seja guloso, controle-se. Depois que você marcar aqui as dicas para nos alimentarmos bem, você vai anotar aqui, não devo esquecer, é que você não deve esquecer de fazer, tá? Questão 3. Aprenda mais dicas sobre alimentação saudável, completando as frases com as palavras que estão no quadro ao lado.
Então, temos aqui algumas palavras e você vai usá-las para completar aqui as frases. Tudo que Deus fez é bom, né? O que há é pecado? A gula é pecado. Assentar-se-á ajuda a formar bons hábitos alimentares. Assentar-se à mesa ajuda a formar bons hábitos alimentares. Devo bem os alimentos. Devo mastigar bem os alimentos. É saudável comer frutas na sobremesa, né? Excesso de doces e frituras pode causar obesidade. Então, você vai usar aqui as palavras para completar as frases. Questão 4. Assim como o corpo precisa de alimentos saudáveis para crescer e ficar forte, nós também precisamos ser fortes em nossa fé em Cristo. Como isso pode acontecer? Cante a canção, aprenda essa lição. Aproveite e faça 2 desenhos para ilustrar a letra dessa canção, né, desse cântico. Para fortificar, você vai ler, cantar a musiquinha e fazer aqui um desenho ao lado aí no seu caderno. E a questão 5, olhe mais uma vez a pirâmide alimentar e nomeie corretamente os grupos de alimentos de cada parte dela. Lembrando que precisamos de cada um destes tipos de alimento para ter boa saúde. Desembaralhe as palavras para nomear os tipos de alimentos da pirâmide. Você vai desenhar aí a pirâmide em seu caderno e escrever aqui essas palavras corretamente. Questão 6. Divirta-se. Aqui diz para você convidar seus colegas, mas você vai realizar sozinho. Cada um deve observar a letra e escrever o nome de um alimento que começa com aquela letra. Então, por exemplo, letra A, um alimento que inicia com A. Alface, você tem aqui, ó, A, B, C, D, F, G, J, P, U, M, A e C. Aí você vai fazer aí a listinha de frutas ou alimentos diversos iniciados aí com essas letras. Então, realize a atividade direitinho. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e até a próxima aula de ensino religioso.